Em primeiro livro de Samuel, verso 17, que diz assim, verso 17, capítulo 17, verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem por lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Ele disse para Golias, Davi, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará esses exércitos nas nossas mãos. É o que o Senhor disse lá aqui em 1 Samuel, capítulo 17, verso 47. Amém? Davi não tinha ali ninguém ao lado dele para enfrentar o Golias. A única coisa que Davi usava como arma era a sua confiança em Deus. Ele não estava com arma nenhuma. Ele não estava ali com espada. Ele não estava ali com escudo. Ele não estava ali com nenhuma armadura. Mas ele estava ali com a convicção de que Deus estava entregando para ele a cabeça de Golias. Essa era a convicção que Davi tinha no seu coração, no seu íntimo. A convicção de que ele iria derrotar Golias. Ele estava com essa convicção. Ele não estava convicto de que ele era poderoso, que ele era um habilidoso, que ele era um soldado experiente. Ele não estava contando com a sua experiência militar. Ele estava confiando no Senhor. Ele não estava ali confiando na sua capacidade de manejar uma espada. Ele não estava ali confiando na capacidade de que ele iria dar um golpe mortal em cima de Golias. Ele foi, primeiramente, utilizando uma única arma: a confiança em Deus, a convicção de que Deus iria derrotar Golias. A única coisa que ele sabia é que de alguma forma Deus ia agir naquele momento. Ele não disse para o rei Saul: olha, eu vou pegar uma pedra, botar no meu alforje e vou jogar na cabeça de Golias. Ele não foi com essa declaração. Ele não detalhou como que ele ia agir. Eu tenho plena certeza de que ele foi inspirado pelo Espírito Santo a tomar aquela atitude naquele momento, tanto que de imediato ele colocou a armadura. Segundo o entendimento natural, ele ia pelejar com Golias utilizando uma armadura. E se ele estava com a armadura, porque ele ia usar uma espada, porque ele ia usar um escudo. Mas Deus colocou uma inquietação tão grande no coração de Davi que ele se dispôs daquilo e se alimentou da confiança que ele tinha em Deus. Davi se alimentou da confiança que ele tinha em Deus e foi para a frente de Golias. E cada passo que Davi dava, Deus estava dando instruções para ele. Foi quando ele pegou as pedras. Até então, Davi não tinha pedra nenhuma no seu bolso. Então Deus foi, cada passo que Davi estava dando em direção a Golias, Deus foi instruindo e inspirando Davi. Então foi isso que mudou toda a convicção, todo aquele momento foi mudado, cada passo que Davi ia dando em direção a Golias. Em nenhum momento ele procurou saber se tinha alguém disponível para lutar junto com ele. Ele não estava, os olhos de Davi estavam voltados para a sua convicção interior. A mente de Davi estava voltada para o seu conhecimento interior. Davi não estava voltado para mais nada. Davi não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, não pediu opinião de Saul, não pediu opinião dos seus irmãos que já estavam ali naquela guerra, naquela peleja, mas ele foi inspirado por Deus para ir em direção a Golias. Ele só sabia disso. Davi só sabia de uma coisa, que ele tinha que enfrentar Golias. Entendeu? Só sabia disso. Quando ele chega para Saul entregou a ele a sua armadura, porque em primeiro plano
Ele achava que ia utilizar espada, escudo e armadura. Mas Deus inquietou o coração de Davi e fez com que ele despojasse daquilo e continuasse naquele envolvimento espiritual interior que Deus estava colocando no entendimento dele. Davi estava convicto de que Deus ia entregar Golias nas mãos dele, tanto que, presta bem atenção à convicção de Davi. Davi disse que enforcou um leão e enforcou um urso. E o último detalhe, Davi estava dizendo, nem que eu vá simplesmente com os meus braços e arranque a cabeça desse Golias, é isso que eu vou fazer. Porque ele usou diante de Saul uma única referência. Ele usou que ele estrangulou um leão e estrangulou um urso. Amém? Isso. Aliás, assim, ele diz assim, disse Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Amém? Ele está dizendo, da mesma forma que com meus braços eu consegui vencer o leão, eu consegui vencer o urso, eu também venço esse. Então Davi estava tão convicto que se fosse necessário ele usar suas próprias mãos para derrotar Golias, ele iria derrotar Golias, porque ele sabia que Deus estava enchendo ele do poder do alto. E da mesma forma, é isso que Deus está dizendo nesta tarde. Não importa as armas que você tem nas suas mãos, não importa as possibilidades que nós temos em nossas mãos. Se Deus está mandando a gente avançar, vamos avançar. Se Deus está mandando eu ir em direção ao meu problema, eu irei em direção ao meu problema. O que Deus vai fazer lá na frente, eu não sei. Mas eu sei que Ele vai me dar uma solução. É isso que eu estou lhe dizendo. As soluções de Deus nem sempre estão baseadas naquilo que você pode fazer, mas é naquilo que Deus vai te orientar a fazer. Amém? As soluções de Deus nem sempre estão baseadas naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus vai me orientar a fazer. Da mesma forma que Davi foi passo a passo em direção a Golias, e Deus foi dando instruções para Davi até chegar frente a frente para Golias, assim também Deus vai dar uma direção para a gente, mas sempre olhando para o problema, porque no momento certo, do modo certo, Deus vai dar a instrução final. Da mesma forma que Deus inspirou Davi a dizer assim, pega a pedra. Porque Davi não tinha pedra no seu alforje, ele não estava com pedra nenhuma. Ele foi inspirado por Deus para enfrentar Golias daquele modo. E só sei que Davi estava com uma convicção tão tremenda. Da mesma forma que ele lutou contra o leão e o urso. Ele disse, da mesma forma que eu venci o leão e o urso, eu vou vencer esse gigante. Mesmo que seja com as minhas próprias mãos. Mesmo que seja com aquilo que eu tenho. Com a única coisa que eu tenho, que são as minhas mãos. Eu vou lhe dizer uma coisa. Às vezes não temos ninguém ao nosso lado, nem à nossa direita, nem à nossa esquerda. Não tem ninguém que nós possamos utilizar como ajuda ou cooperação para vencer um problema. Mas temos uma convicção tremenda de que Deus está à frente e que Ele vai nos dar uma solução. E é isso também que eu me alimento. Da mesma forma que Davi estava se alimentando de que o Senhor da guerra estava com ele, ele estava se alimentando disso constantemente. Ele diz assim, saberá toda esta multidão. Ele falou tanto para os filisteus quanto falou para o exército de Israel, que o Senhor salva. Olha muito bem o texto que ele fala. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Aí ele diz aqui no verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. É isso que eu estou lhe dizendo, que dentro do nosso ser, nós temos que ter essa convicção, que independente do parâmetro que esteja a nossa vida, o Senhor salva. O Senhor salva. O Senhor nos dá uma solução. O Senhor nos mostra um caminho, mesmo que esse caminho, essa solução, aos olhos dos outros, seja ridícula.
seja impossível, seja falível, seja inócua. Mas quando nós somos inspirados por Deus, meu filho, mesmo que esse inspirado por Deus seja um passo a passo, assim como Davi abriu mão da armadura de Saul, da espada de Saul, do escudo de Saul e foi passo a passo, andando em direção a Golias. Ele não mudou o foco dele. Ele não mudou o foco dele. Ele não mudou o objetivo dele. Ele foi andando paulatinamente em direção a Golias. Ele não tirou o olhar dele do foco dele. Da mesma forma, quando você entra em batalha de oração, você não tira o seu foco do seu problema até que ele seja destruído. Assim, quando nós fazemos campanha de oração, é para que através dessa campanha de oração, criemos dentro de nós uma estrutura interior para não perder o foco. O foco é ver o nosso inimigo, esse inimigo espiritual, ser derrotado e não podemos perder esse foco. Eu não posso perder o meu foco. Porque se eu perder o meu foco, Satanás ele vai de alguma forma tentar impedir as respostas de Deus em minha vida. Então, assim como Davi disse assim, no verso 47 de 1 Samuel capítulo 17, saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Ei, eu quero dizer para você que o Senhor te salva, que o Senhor é teu socorro, não com espada e nem com lança. Nem sempre Deus vai utilizar suas habilidades naturais ou alguém para te ajudar, porque do Senhor é a guerra. Está dizendo, o Senhor é Deus de guerra, é Deus que peleja, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E o mais engraçado aqui, que Davi ele colocou no plural, né? Nossas mãos. Ele não tomou para si a honra, ele não tomou para si a glória, ele não se enalteceu, ele em todo momento colocou Deus como fonte da vitória e como o que tem direito a ser glorificado. É por isso que quando eu oro assim pedindo, Senhor, glorifica o teu nome em nossas vidas. Quando eu falo glorifico o teu nome, eu estou dizendo assim, Senhor, porque tudo que o Senhor entregar nas minhas mãos é fruto do teu poder. Então, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Opera um milagre para que as pessoas vejam o que o Senhor que o Senhor tem poder. Opera, Senhor, traga à existência a nossa resposta para que o teu nome venha a ser glorificado. Mesmo que as pessoas fiquem espantadas e não dê glória a Deus, mesmo que indiretamente achem que é a sua capacidade, mas você pessoalmente está dizendo que quem te deu essa vitória foi Deus. E o que Davi estava dizendo aqui, que quem estava dando a vitória para ele era Deus. Então dependa de Deus em todos os seus projetos. Mesmo quando Deus te honrar, né? Porque quando você recebe a vitória de Deus, ele está te honrando. Está te honrando. O que a primeira coisa que aparece quando você recebe a vitória é você. Mas glorifica o Senhor. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, porque Ele endireitará as suas veredas. Amém? Então é isso que o texto de hoje está falando. Que o Senhor, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Então vamos perseverar em oração. Coloque os seus propósitos sempre diante do Senhor e persevere em oração, porque eu também estou perseverando, também estou em busca de milagres, estou em busca de respostas, amém? E o Senhor estará nos abençoando. Aleluia! Vamos fazer uma oração aqui nesse momento e às 18 horas vamos estar fazendo nossa oração do livramento. Se você pode orar às 18 horas, é a última oração do dia. Fizemos a primeira às 9 horas, estamos fazendo agora a segunda, né, que é essa live completa, e a última será às 18 horas, se Deus assim permitir. Meu Deus, todo